Devem bater o martelo hoje ainda sobre aquelas alterações do regimento interno do Conselho de Ética da Alep. Uma reunião para tratar desse assunto deve acontecer nesta terça. A intenção é promover o quanto antes as mudanças. A discussão sobre alterações ganhou força no Legislativo Estadual depois daquelas várias trocas de ofensas, dos bate-bocas, de baixo calão entre deputados no plenário da Casa. O delegado Jacovós do PL, que é o presidente do Conselho de Ética da Alep, falou sobre esse assunto durante uma entrevista aqui na Jovem Pan News do programa RIC Notícias Opinião. Entre as mudanças que estão sendo estudadas, tem a ampliação do número de integrantes do colegiado de 5 para 7. E a gente vai agora conferir um trecho do que ele falou, é importante para entender de fato como são essas alterações. Amanhã nós vamos analisar, numa reunião administrativa interna, mudanças urgentes no estatuto da composição deste Conselho de Ética, mas quero alertar que, obviamente, o Conselho ele entra a vigir a partir da aprovação do projeto. Agora, os procedimentos já existentes, em tese, eles estão sob a égide do Conselho que ainda persiste. Então, não vai alterar. Se você tentar usar o novo regimento, certamente haverá ações judiciais no sentido de que quando ocorreu aquele fato... A regra era outra. A regra era outra. Vocês imaginem que eu não tenho condição hoje, com apenas 5 membros, de escolher nem o relator. Porque as pessoas que estão no conselho estão envolvidas. E aí nós pedimos um parecer, né, vocês devem ter acompanhado, no sentido de que eu possa convocar os suplentes nessa situação. Porque esse poder eu também não tenho. Pela atual regimento, não me dá esse poder de eu tomar essa decisão de ofício. Se eu tomar essa decisão, esses deputados podem entrar com mandado de segurança e falar, não, mas baseado no que o senhor tomou essa decisão? Não está no regimento. Isso nós também vamos ter de prever na mudança, na alteração. O deputado delegado Jacovós também pontuou outras mudanças aí que estão previstas nesse regimento. Vamos entender. No próximo regulamento, nós estamos pedindo que a partir do momento que já tem uma regra, que não se pode usar algumas expressões ofensivas, e o deputado começa a usar, o presidente, usando da sua autoridade, olha, a sua palavra por hoje está cassada, suspensa, próximo orador. Pronto. E vai direto pro Conselho de Ética, o presidente falou. Exatamente. Mas daí lá o senhor vai ter mecanismos para... Aí agora não terá, por exemplo, prazo de 60 dias, na atual sistemática do processo administrativo, você não condena ninguém, com todo respeito. Eu preciso ter 60, prorrogável por mais 60. Atualmente são 60 dias. 60 dias nós não julgarmos, tchau, acabou. Prescreveu. Então, no próximo, nós temos de prever que deputados que estejam de uma certa forma representando ou sendo representados não possam participar, porque efetivamente não é que eu estou dizendo que o Tito é suspeito para julgar o Renato. Mas é parte. Mas é parte. E há, obviamente, uma incongruência jurídica que não vai, se nós chegarmos a uma decisão final de punição de um deputado desse, ele certamente na justiça conseguirá uma suspensão judicial. Olha, se você quiser acompanhar essa entrevista na íntegra, é só acessar o nosso canal do YouTube, o Jovem Pan Grupo RIC, tem lá a playlist com vários recortes e também com o conteúdo completo. A Mari Luiz Sante comentou aqui no YouTube, o Conselho de Ética não é muito inteligente, ela usou esse termo aqui, eu diria até talvez eficiente, porque na política um acaba não ali suspendendo ou fiscalizando de uma forma mais firme o outro. Muitas vezes a gente viu isso acontecer. Eu vou ser econômica aqui, porque eu sei que é um assunto que já cansou também muito, mas é importante a gente reforçar essas alterações do Conselho de Ética e aguardar para que elas de fato sejam discutidas, implementadas e ver como que os parlamentares vão se comportar a partir daqui. Carlos Cobo, que existe de fato essa expectativa de que as brigas vão diminuir, pelo menos aquelas de baixo calão e lacração de internet? Olha, é o que a gente espera, né? E a gente está vendo uma resposta do Poder Legislativo, que tem tratado isso, como o presidente ali falou do Conselho de Ética, o deputado Jacovós, falou que está tratando com urgência. É um bom sinal e sinaliza também que nem os deputados estão mais aguentando aquele bate-boca sem fim, né? Normalmente promovido ali sempre pelos mesmos parlamentares, né? Então, pelo menos a gente vê uma tentativa de resposta da Assembleia Legislativa com relação
aqueles discursos mais inflamados. E aqui não se trata de tentar qualquer tipo de censura, evitar que um deputado do PT fale mal do pessoal do PL e vice-versa. Não se trata disso aqui. Lá na Assembleia Legislativa é um lugar de falar, um parlatório. Então ali os deputados têm sim, e são protegidos pela questão da imunidade parlamentar, têm o direito, e não só o direito, o dever de, quando houver críticas, que façam essas críticas, que façam seus pronunciamentos, que coloquem o seu ponto de vista, né, até ideológico, não tem problema. Só que tudo tem um limite, né, quando você invade o direito do outro. Você não pode xingar um deputado, você não pode fazer críticas pessoais a um deputado, né, porque isso não cabe ali ao parlamento. E o que a gente via é que o regimento interno, claro, redigido há muitos anos atrás, nunca previu esse momento que a gente passa hoje, uma polarização extrema na política brasileira e aqui no Paraná. E não só aqui, a gente vê, vira e mexe, a gente traz aqui relatos de assembleias de outros estados, câmaras municipais de outros municípios, que esse acirramento dos ânimos também acontece, não é só aqui. Só que estava escalando de uma certa forma que o presidente da Assembleia, o deputado Alexandre Cury, se viu na necessidade de modernizar esse regimento interno para prever punição. Porque era isso que os membros do Conselho de Ética, em especial o delegado Jacovós, que preside esse colegiado, ele externou, falou, olha, não adianta a gente falar aqui que não pode, que vai para o Conselho de Ética, sendo que o Conselho de Ética não tem ferramentas legais, ou seja, lei, para punir. Então o que agora a gente vai ver é uma tentativa de inibir que deputados passem do limite durante o seu discurso. Agora, a gente viu ali algumas medidas práticas, né, que o delegado Jacovós adiantou aqui à Rádio Jovem Pan News, que é o aumento do número de integrantes de 5 para 7, porque de fato alguns deputados que participam aí costumeiramente desses debates mais acalorados, eles integram também o Conselho de Ética, e aí você viu que tem situações ali que o presidente não consegue sequer delegar o relator do processo, porque todos ali estão, de certa forma, envolvidos com a causa. Agora, pediu mais tempo também ali para que seja julgado, 60 dias na visão dele é pouco tempo para se julgar. Agora, o que a gente vai ver também é o seguinte, a partir de agora, um deputado que passou ali do limite, da linha ali aceitável, né, vai para o Conselho de Ética, vai responder e tem as suas penalidades, dependendo do que fizer e do que falar, pode, quem sabe até, em última instância, ter um mandato cassado, caso haja quebra de decoro parlamentar. E aí a gente vê o seguinte, nós vamos ter agora um parâmetro, né, ou seja, se um deputado falar tal coisa, ele pode ser cassado. E aí, quando pintar os casos, por exemplo, de rachadinha, como existem alguns casos na Assembleia Legislativa, sendo investigado pelo Ministério Público Estadual, em especial pelo GAECO, como é que vai ficar esses casos onde tiver alguma denúncia de desvio de dinheiro público? Caso condenado, como é que vai ficar a situação desses deputados no Conselho de Ética? A gente vai ter uma situação agora mais rigorosa. Se um deputado xinga, tem um mandato cassado, e o que desvia dinheiro? E o que provoca ali a rachadinha ou outro crime na esfera pessoal? Isso também vai ter que ser tratado no Conselho de Ética, que também esse regimento tem que ser mais rigoroso com algumas medidas, porque aí vai ficar estranho se um deputado que xingou um outro parlamentar for cassado e o que desvia dinheiro público não ser cassado. Então, talvez a gente viva aí uma nova era aqui no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná, que tomara que sirva de exemplo para outros poderes legislativos do Brasil, porque de fato a questão está escalando de tal maneira que os próprios deputados estão cansados dessa discussão que muitas vezes não leva a nada. E assim a gente espera, né, Carlos? A expectativa é que esse texto que vai ser apresentado, que foi feito ali pela equipe jurídica da Assembleia, né, pela equipe do presidente Alexandre Cury, ele traga uma especificação melhor das sanções tipificadas para cada tipo de agressão verbal, digamos assim, que aconteça, né, para cada tipo de coisa que pode acontecer durante aquelas falas dos parlamentares. E aí entendam, né, que é muito diferente de você censurar. A imunidade parlamentar
continua e o parlamentar vai ter a liberdade de falar do assunto que ele bem entender, mas quando você sai ali do âmbito de uma opinião ou de um debate que, tudo bem, ele pode partir para um debate um pouco mais acalorado, mesmo quando a gente está falando de problemas da sociedade, mas quando ele parte para algo que a gente está falando de acusação, sem nenhum tipo de prova, ou então xingamento, como o Carlos falou ali, né, calúnia, é aquilo que já está tipificado também nas nossas regras até penais, né, calúnia, difamação, aí você já vai ter tipificado no Código de Ética da Assembleia qual que vai ser a sanção para cada um daqueles casos. Porque o que acontece hoje é que existe isso no regimento interno, mas normalmente, como a Bia falou, né, quando chega algum caso para o Conselho de Ética, os deputados ficam ali entre as duas sanções mais leves, digamos assim, que é a primeira delas, uma sanção verbal, que é o presidente ali na mesa executiva fazer algum tipo de cerceamento ali, né, durante a própria sessão, ou então, no máximo, uma advertência escrita, como você recebia lá na escola mesmo, quando fazia alguma coisa. E isso, querendo ou não leva em nada. Justamente essa sensação de impunidade, sem nenhum tipo de perda, até de direito de fala nas sessões, faz com que os deputados justamente continuem partindo para essas mesmas discussões, para esses discursos inflamados que, como recortes nas redes sociais, funcionam muito que bem e inflamam as suas bases, e eles continuam fazendo isso porque sabem que não vai levar a nada na Assembleia Legislativa. Se a gente tiver uma mudança, de fato, a gente espera que as discussões partam para um nível um pouquinho melhor e sejam de interesse mais da sociedade. Claro que eles vão ter a liberdade de continuar falando sobre o que eles bem entenderem ali na tribuna. A gente sempre espera que sejam dos problemas da sociedade paranaense, para que a gente encontre uma melhora para isso, mas para que a gente eleve justamente o nível. E o recorte nas redes sociais, eles podem continuar acontecendo fora do horário do expediente, né? Você não tem uma equipe ali de redes sociais que trabalha justamente para isso, então acaba a sessão, aliás, assim como a gente faz aqui no jornal, acaba o jornal, a gente sempre tem uma das pessoas aqui da nossa bancada que vai lá e faz a gravação para as redes sociais, assim como eles também podem fazer lá na Assembleia Legislativa. Então aí, para a gente finalizar esse tema e até você entender como é que todo esse processo vai acontecer a partir de agora. Hoje, no início da tarde, tem essa reunião do presidente Alexandre Cury, que vai apresentar esse texto para o Conselho de Ética, mais ali como uma discussão para tentar entender se eles têm também algo a mais para propor para aquele texto, e aí ele tem que seguir o rito normal como se fosse um projeto de lei ali na casa, né? Ele vai ter que passar pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça, depois vai ter que ser aprovado em plenário. Temos ali, o texto ainda não foi apresentado, então os detalhes a gente vai conhecer no início da tarde, mas a gente já teve algumas coisas adiantadas por conta dessas discussões que acontecem. A Bia e o Carlos já falaram, né? O aumento do número de integrantes do Conselho de Ética, hoje são 5, passariam, se diz ali, para 7. Também teve o pedido do presidente ali na entrevista aqui na Jovem Pan de que haja um tempo maior para que você consiga analisar esses processos, e aí eu já quero chamar a sua atenção que, independente dessas mudanças serem aprovadas ou não, o que veio até aqui, ou seja, os processos que estão no Conselho de Ética até este momento, não entram nesse novo regimento, digamos assim. Então, o que muito provavelmente vai acontecer, e até foi algo que Jacovós destacou ontem, é que todos esses processos que hoje estão lá no Conselho de Ética, né, Carlos, vão caducar, ou seja, eles não vão nem ser avaliados, porque existe esse prazo máximo de 60 dias, não vai dar tempo de você avaliar todos eles, tamanho os problemas que tem ali de relatoria, de conseguir colocar suplentes, e aí simplesmente vai acabar naquela grande pizza que a gente acompanha há tanto tempo. Então ele pede um aumento ali também de todo esse tempo para que você avalie cada um dos casos, além de uma especificação mais detalhada de cada uma das sanções. Pelos deputados que eu conversei, existe uma animosidade, tá, com esse texto que ainda não foi apresentado. Então, que a expectativa é que sim, ele deve ser aprovado. Até a oposição também deve fazer uma reunião hoje no início da tarde para discutir justamente esses detalhes que vão ser apresentados, porque a gente teve duras críticas na semana passada, vindas, né, do Arilson Chiorato, que é hoje o líder da oposição, e do Renato Freitas, que está também em muitos desses processos que estão no Conselho de Ética, sobre essas mudanças no texto, como se isso fosse uma censura prévia. Então eles ainda vão discutir como que eles vão lidar com esse texto, se vai ter uma indicação de aprovação para esse texto ou não, se eles vão querer apresentar também mudanças para colocar nesse texto. Mas a expectativa é que tem bastante gente cansada, né, Carlos, de todas essas discussões que não estão levando a lugar algum.